Olá, pessoal! Vamos agora para a segunda parte da nossa aula 8 do curso de Laboratório de Física 1 do Instituto de Física da UERJ. Eu sou o professor Bruno Mintz e junto comigo nesse curso estão os professores Antônio, Maria de Fátima e Jim. Na primeira parte dessa aula, que corresponde ao vídeo anterior, nós falamos sobre como entender probabilidades associadas a conjuntos de dados e como, de forma bastante geral, ajustar uma função a dados experimentais. Agora, nós queremos falar um pouco melhor sobre como determinar os parâmetros, uma vez que você escolheu qual é a função a ser ajustada, e ver um pouco de exemplos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a determinação dos parâmetros. Então, como nós terminamos a última aula falando, quando nós temos um certo conjunto de dados experimentais, nós podemos nos perguntar qual é a melhor função para descrever esses dados, ou qual é a função que melhor corresponde a essa relação entre o x, que é a condição experimental que você coloca, e o y, que é o resultado medido. E qual é a função é uma pergunta realmente difícil para a qual não existe uma resposta fechada. Então, o que nós podemos fazer de melhor é supor qual é essa função. E essa escolha da melhor função é uma hipótese, inclusive naquele sentido dos passos do método científico que a gente conversou lá na primeira aula. Então, uma vez escolhida essa melhor função, que é uma hipótese, nós podemos sim agora utilizar algum método para determinar os melhores valores dos parâmetros dessa função. Em particular, nós podemos usar o método dos mínimos quadrados, que é o método que nós começamos a descrever na aula passada, que é basicamente que ele é baseado na distribuição normal de probabilidades. Então, se nós tivermos esse conjunto de dados aqui, nós podemos ter a hipótese, se é boa ou se é ruim, a gente pode discutir também, mas nós podemos pensar na hipótese de ajustar esses dados por um valor constante. Então, qual é o valor dessa constante que corresponde melhor a esses dados experimentais aqui, que são as barrinhas vermelhas e azuis? Então, nós podemos ter um valor da constante que é aqui, ou outro valor. Mas nós também podemos nos perguntar qual é a melhor reta que se ajustaria a esses dados. Então, nós podemos supor que uma reta que teria então a fórmula ax mais y igual a ax mais b, seria a melhor função, essa pode ser a nossa hipótese, e o método dos mínimos quadrados vai dizer para a gente qual é o melhor valor de A e o melhor valor de B dentro dessas hipóteses, né, de distribuição gaussiana, experimentos independentes, etc., que nós falamos na primeira parte dessa aula. E nós podemos pensar também em funções mais complicadas, mas sempre a função em si, se vai ser uma constante, uma função linear, uma função cúbica como essa daqui, isso é uma entrada nossa. Nós aqui dizemos qual é a função, mas os parâmetros, o A0, o A1, o A2, o A3, etc., quem vai dizer é o método dos mínimos quadrados. Aí sim, nós podemos utilizar o método. Tá? Então, nunca é demais frisar que o método dos mínimos quadrados não vai nos dizer qual é a função que nós vamos utilizar para o ajuste. Então, relembrando, a escolha da função que vai ajustar os dados é uma escolha nossa, mas ela deve ser guiada, então, por hipóteses teóricas, que é o que nós podemos chamar do modelo teórico para aquele experimento, e também de uma certa simplicidade, ou seja, quanto menos parâmetros, melhor. E aí, uma vez feita essa escolha, o método dos mínimos quadrados pode nos dizer qual é a melhor escolha dos parâmetros, quais são os melhores valores desses parâmetros para a função, sendo que a função em si nós é que escolhemos. E tudo isso, então, tendo por base a distribuição de Gauss, para a distribuição normal das probabilidades, para os vários valores possíveis de medidas obtidas no experimento.
Muito bem. Então, relembrando aqui o conteúdo da parte passada, dessa aula 8, nós vimos essa quantidade, o Q², que basicamente nos dá a distância entre o valor medido, que é o y, e o valor previsto teoricamente por essa função, que é o f, para a condição experimental x. E essa distância aqui ao quadrado, ela é dividida basicamente pela incerteza ao quadrado também, né, a variância dessa medida. De forma que se você tiver uma incerteza muito pequenininha, essa distância daqui também tem que ser muito pequenininha para o Q² não ser gigantesco. E se a distância for, se a incerteza for muito grande, então um Q², a contribuição desse cara para o Q² talvez não seja tão grande, a não ser que essa distância seja enorme, porque você teria uma incerteza grande e tal. Enfim, então, isso aqui é basicamente uma distância, mas comparada, é uma razão, né, comparada com a incerteza. Então, o quanto que essa distância entre o valor teórico e o valor medido é comparado com a incerteza. Tá? Beleza. Então, o que nós temos é que essa função ela tem uma forma funcional, que é conhecida, mas não os valores dos parâmetros. Por exemplo, numa reta, a gente a priori não vai saber qual é a inclinação da melhor reta, nem o ponto em que ela corta o eixo vertical. Isso o método é que vai dar para a gente. Então, o que nós temos é a minimização do Q², ou seja, dessa distância entre o valor experimental e o valor teórico. E é isso, então, que nós vamos fazer. Vamos minimizar o Q² para obter os parâmetros, e isso é o método dos mínimos quadrados. Vamos ver alguns exemplos. Na verdade, por uma questão também de simplicidade, eu só vou trabalhar explicitamente um exemplo aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos tratar mais em detalhe o ajuste de uma função constante para dados experimentais. Então, nós temos a seguinte situação física. Nós vamos medir o tempo de queda de uma bolinha, ou seja, algo bem semelhante ao experimento 2, pelo menos agora em 2021/1 é o nosso experimento 2. Então, nós medimos o tempo de queda, e esse x aqui ele vai corresponder ao horário do experimento. Então, basicamente, você faz um experimento de tempo de queda, 13h, depois você faz de novo o experimento às 14h e obtém resultados um pouquinho diferentes uns dos outros. E é razoável a hipótese de que o horário em que você faz o experimento não deve afetar o tempo de queda da bolinha. Ou seja, quando você faz esse gráfico do tempo de queda em função do horário, é razoável ajustar essa função por uma constante. Então, nós estamos supondo que seja uma função constante. Qual é a constante? Qual é o valor da constante? Então, poderia ser talvez esse daqui. Mas se você olha bem, essa linha vermelha, ela parece estar tendencialmente abaixo dos pontos, né? Então, claramente abaixo. Então, a distância média entre essa linha teórica e os pontos é um pouco grande demais. Então, o Q² deve ser relativamente grande. Se eu colocar aqui mais para cima, a mesma coisa, os pontos estão tendencialmente abaixo. Então, se eu quiser, em geral, pegar a distância média mínima entre os pontos experimentais e a reta, que corresponde a essa constante, eu teria que ter algo aqui mais no meio. Mas qual que é o valor exato dessa constante, ou seja, da posição dessa reta? Bom, esse valor vai ser dado justamente pelo método dos mínimos quadrados. Então, o que nós temos? Em geral, o valor do Q² ele é definido em termos de uma função, que é a função que a gente escolhe para fazer o ajuste. No caso específico desse ajuste, nós estamos supondo que o tempo de queda não depende do horário do experimento, ou seja, é uma função constante que a gente está querendo ajustar. Ou seja, substituindo aqui a função f por uma constante, nós obtemos o valor de Q² nessa caixinha daqui. Tá? Então, nós temos a função basicamente sendo uma função constante. Dessa forma, como nós já discutimos várias vezes, o valor que dá o melhor valor dos parâmetros
é aquele que vai minimizar o Q quadrado. Então, nós temos essa quantidade toda daqui e nós queremos o menor valor possível do Q quadrado. Então, como nós sabemos já da aula de cálculo, o valor mínimo é tal que a derivada é igual a zero. Então, o C barra é o menor valor de C tal que... Desculpa, é o valor de C barra é o valor de C tal que a derivada do Q quadrado é zero. Ou seja, é o valor do mínimo do Q quadrado. Então, C barra vai ser o nosso melhor valor, o valor que corresponde ao mínimo do Q quadrado, ou seja, a menor distância entre os valores experimentais e a previsão teórica. Essa continha a gente consegue fazer com alguma tranquilidade, né? Principalmente tendo alguma familiaridade com essa notação de somatório. Se ainda tiver difícil essa notação de somatório para você, pede ajuda lá para os professores nos atendimentos síncronos. Certamente eles vão poder ajudá-los com essa notação. Mas, basicamente, esse símbolo do sigma é um somatório. Então, o Q quadrado, que é essa quantidade toda que está aqui, ela é um somatório. E a derivada de um somatório é igual ao somatório das derivadas. Então, eu posso calcular a derivada. Isso daqui é a derivada com relação ao C. Então, eu considero todas as outras coisas como sendo constantes e derivo com relação ao C. Então, eu tenho, por exemplo, que esse sigma i ao quadrado é uma constante, então ele vem para fora. Quando eu derivar esse cara daqui pela regra da cadeia, vai me dar 2 vezes o que está dentro do parênteses, e quando eu derivar o que está dentro do parênteses com relação a C, vai me dar menos 1. Então, o menos 1 com o 2 que veio lá de cima vai me dar esse menos 2. Aqui eu tenho o que está entre parênteses e a constante continua lá. Muito bem, isso tudo é a derivada do Q quadrado, que tem que dar zero, justamente no ponto de mínimo. Então, manipulando um pouquinho mais essa expressão, nós chegamos nesse resultado para o melhor valor da constante. Está aqui, né? Então, mínimos quadrados dá isso para a gente. O menor valor do Q quadrado vai levar a este valor aqui do C. Então, esse é o valor que melhor aproxima os dados experimentais da função teórica. Beleza? Mas vamos entender um pouquinho melhor essa fórmula, né? Ela tem um somatório no numerador, tem um somatório no denominador. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que significa cada uma dessas coisas. Então, um passo importante para a gente entender melhor o que significa é reconhecer que esse valor do C barra é uma média ponderada. Tá? E essa média é uma média ponderada, onde os pesos são esses PIs. Ó, né? E o que é esse PI? Quando você compara as duas, né, o PI foi definido como sendo o inverso da variância, ou inverso aqui do quadrado do desvio padrão, o inverso do quadrado da incerteza de cada medida. Tá bom, e daí? Bom, daí é o seguinte, quanto maior for a incerteza de uma certa medida, o que você acha? Se a incerteza é muito grande de um dado valor, esse valor vai contribuir mais ou menos para o resultado, para a média. Bom, se uma coisa tem uma incerteza que é muito grande, deveria contribuir pouco para a média, para o cálculo da média. Então, é exatamente isso que é considerado aqui. Se você tem uma incerteza que é muito grande, esse pezinho vai se tornar muito pequeno. Então, o peso, ao se calcular essa média ponderada de uma medida que tem uma incerteza muito grande, vai ser um peso muito pequeno. Por outro lado, se você tem uma medida que é muito precisa, ou seja, você tem uma incerteza muito pequena, no caso de ter uma incerteza muito pequena, esse peso estatístico vai ser muito grande, ou seja, aquela medida com incerteza muito pequena vai se tornar mais relevante do que as outras na hora de calcular a média, o que também faz todo sentido. Tá? Então, esse é o resultado, né, que a gente obtém e a gente pode interpretar dessa maneira. Vai ser uma média ponderada, tal que
os valores que têm maior incerteza vão ter um peso menor no cálculo dessa média. Certo? Então, é isso. É muito importante também observar a seguinte coisa. Nós obtivemos esse valor da constante, que ajusta os dados experimentais, e isso foi obtido a partir dos dados em si, é claro. E os dados em si, eles também têm incerteza. Ou seja, os y, os valores, no caso nosso ali, de tempo de queda, são valores que têm incerteza, cada um deles. E uma vez que o valor do C barrado ele é obtido a partir de uma função que contém quantidades com incerteza, isso automaticamente implica que o C barrado também tem que ter alguma incerteza. Se você fizesse o experimento de novo, o conjunto de experimentos de novo, você provavelmente obteria um outro valor para os y e, com isso, um outro valor para o C barrado. Então, claramente, você tem uma incerteza no C barrado. E o método dos mínimos quadrados, ele consegue dar para nós também a incerteza do C barrado, ou seja, do valor central? Sim, consegue. E isso é feito através da fórmula de propagação de incertezas, porque o C barrado é uma função dos dados, dos y. E como que isso acontece? Então, para isso, a gente pode lembrar um pouquinho da fórmula de propagação de incertezas. Então, aqui você tem uma quantidade m, que é uma função de várias coisas que têm incerteza, aqui x, y, etc. Isso daqui é um slide que eu tirei de uma aula lá de trás. E a incerteza dessa quantidade m, quando você tem que essas quantidades x, y, etc. não são correlacionadas, vai ser essa raiz quadrada aqui, que lembra um pouco o teorema de Pitágoras, raiz quadrada de quadrados somados, onde o erro na função f associada à variável x é essa coisa aqui que envolve a derivada. Enfim, é algo que mais para frente, vocês querendo aprofundar, podem aprofundar. No nosso caso específico aqui do curso, essas fórmulas vão ser dadas. Estou só lembrando um pouquinho a coisa. Isso aqui eu já disse, essa fórmula é válida se as medidas forem independentes entre si. Então, voltando lá ao caso do C barrado, nós temos que, por hipótese, o y1, ou seja, o melhor valor do tempo de queda a 1 da tarde, por exemplo, é independente desse melhor valor do experimento que você fez às 3 da tarde, ou às 4, e assim por diante. Então, você tem medidas que são independentes. Então, aquela fórmula se aplica, e aí você pode dizer que a incerteza ao quadrado vai ser dada por essa soma que está aqui, que envolve justamente essa derivada. Então, é possível calcular essa derivada, elevar esses quadrados, enfim, fazer todo o cálculo. Sugiro que vocês tentem fazer, para se acostumar o quanto antes com essa notação de somatório. Essa notação de somatório não é exatamente optativa para estudantes de exatas, pelo menos para física não. Acredito que para a maioria das outras carreiras de exatas também não. Então, é um bom exercício matemático fazer essa conta. Mas não precisa, para o nosso curso, fazer a conta, mas utilizar os resultados. Então, beleza. E aqui o PI continua sendo o inverso do quadrado do desvio padrão, da incerteza padrão para cada uma das medidas. E pronto, então aqui a gente tem a incerteza do valor médio, do valor dessa média ponderada, do C barra. Então, o nosso resultado experimental, que é o resultado final, vai ter como valor central, valor mais provável, o C barra, o melhor valor daquela constante, mas vai ter uma certa incerteza, que é o sigma barra, que a gente calcula dessa maneira a partir das incertezas. Então pronto, a gente já tem aqui o resultado dos mínimos quadrados. Ainda abstrato, ainda sem valores numéricos, mas é assim que a gente pode calcular, utilizando essas fórmulas daqui. Antes de partir para um exemplo numérico, eu queria pegar um caso particular, que é um caso mais familiar para nós, para ver que isso daqui, mesmo sendo um pouco mais complicado, realmente volta para o exemplo que a gente já está mais familiarizado, que é o seguinte:
O que acontece se todas as medidas tiverem a mesma incerteza? Então, o experimento feito às 1 da tarde, ou às 3 da tarde, ou às 5, todos esses, digamos, têm a mesma incerteza, o que muitas vezes é razoável, né? Se você repete o experimento em todas as condições semelhantes, a incerteza também deve ser igual todas as vezes. Então, você tem que todos os sigmas i, para todos os valores de i, para sigma 1, sigma 2, todas as incertezas vão ser sempre as mesmas. Então, se elas são sempre as mesmas, eu vou dizer que elas valem esse valor sigma, que está aqui. Então, nesse caso, o melhor valor para a constante vai acabar sendo só a média aritmética das medidas. Então, se todo mundo tem a mesma incerteza, nenhuma medida é mais relevante do que a outra. Então, basicamente, aquela média que era uma média ponderada vai se tornar uma média simples, uma média aritmética. E você pode demonstrar esse fato utilizando as fórmulas aqui abaixo. Tá? Então, basicamente, eu estou supondo aqui é a fórmula geral, com as incertezas iguais. E aí, eu vou ter os sigmas todos iguais. Então, os sigmas i vão ser todos iguais a sigma. Então, eu passo para cá, tanto no denominador quanto no numerador. Esse sigma ao quadrado aqui é igual para todas as medidas i, então é uma constante, eu posso botar para o lado de fora dos somatórios. Então, são idênticos, eu posso cancelar. E aqui eu vou ter o somatório de todas as medidas dividido pelo somatório de 1, n vezes. Então, vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes. Isso daqui vai dar simplesmente o número n de medidas. Ou seja, o valor da constante vai ser a média simples, a média aritmética, no caso de incertezas iguais. Tá? Como a gente já tinha discutido lá desde o início do curso, só que agora é interessante porque nós utilizamos de uma forma bastante rigorosa, ou razoavelmente rigorosa, a distribuição normal para deduzir esse fato relativamente intuitivo que nós usamos lá atrás. Mas agora nós temos, de fato, uma demonstração razoavelmente matemática desse fato. Beleza. E aí, nesse caso, o que acontece com a incerteza? Então, a medida em si vai ser a média aritmética. Mas o que acontece com a incerteza dessa média, quando todo mundo tiver a mesma incerteza, todas as medidas tiverem a mesma incerteza? A gente pode calcular isso. Então, eu tenho aqui que a incerteza, no caso geral, vai ser essa raiz quadrada aqui embaixo, né, desse somatório, e aí nós podemos calcular esse somatório. Para incertezas iguais, nós descobrimos que isso vale n sobre a incerteza ao quadrado, onde n é o número de medidas. Então, ao colocar de volta aqui nessa raiz quadrada do denominador e tal, nós obtemos essa fórmula daqui. Ou seja, a incerteza da média, ela vai ser a incerteza de cada medida dividida pela raiz quadrada do número de dados que você tem. Isso é aquela incerteza estatística, obtida também por mínimos quadrados, mas é a velha conhecida de vocês, a incerteza estatística que nós conversamos nas aulas anteriores. E ela funciona de uma forma que, se então todas as incertezas forem iguais, essa fórmula vale, e aí, se você tiver um número cada vez maior e maior de experimentos, de repetições do experimento, esse número n fica cada vez maior. E aí, quando você tem muitas e muitas repetições do experimento, a incerteza da média vai lentamente tendendo a zero, pelo menos a incerteza estatística. E isso, então, é uma conclusão que a gente tira utilizando mínimos quadrados. Então, esse daqui é o resultado final, tá? No caso de incertezas iguais para todas as medidas. Vamos agora, então, finalmente, fazer um exemplo numérico. Tá? Então, aqui eu coletei 6 dados de tempo de queda de uma bolinha e algumas incertezas. Então, aqui eu resolvi colocar para as 3 primeiras medidas a incerteza de 0,04 segundos, 4 centésimos de segundo. Digamos que eu estivesse usando uma certa técnica aqui, um certo cronômetro, alguma coisa assim, e nas 3 últimas medidas aconteceu algum problema e o cronômetro ficou pior, então eu resolvi aumentar a incerteza. Tá? Então aqui é só um exemplo para mostrar como que a gente vai ter
a média com incertezas diferentes. Então, o que eu tenho que calcular aqui, para ver qual é o melhor valor do tempo de queda, supondo que ele não dependa, então não dependa da vez, né, do horário que eu fiz e tal, então é uma constante, eu vou usar a fórmula de mínimos quadrados, onde aqui entra o tal do peso estatístico, o PI, que é o inverso do quadrado da incerteza. Então, por isso eu acrescentei essa terceira coluna aqui na tabela. Então, basicamente, o 625 é o peso estatístico referente a essa incerteza. Então, eu peguei 0,04, calculei o inverso e elevei ao quadrado. Então, quando eu pego 0,04, 1 sobre isso, e depois elevo ao quadrado, vai dar 625. E a mesma coisa aqui para o 007, isso dá aproximadamente 204. Então, aqui também, a gente já pode até parar um pouco e lembrar daquela questão do peso estatístico que eu estava falando. Medidas que têm incerteza menor vão ter uma relevância estatística maior. Então, esse que tem incerteza 0,04 tem um peso estatístico de 625 nessas unidades, enquanto que o outro, com incerteza 0,07, tem um peso estatístico que é menor do que 1/3, né? Bem menor do que o outro, porque uma incerteza maior vai corresponder a um peso estatístico menor. Beleza, então vamos agora finalmente para o cálculo do melhor valor de média aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o somatório para todas as medidas do peso estatístico, que é o PI, vezes o valor da medida. Então, é isso que nós temos. No numerador, ainda tem que dividir depois pelo denominador, tá? Mas no numerador, eu vou pegar o peso 1, que é 625, e multiplicar pelo valor 1 também do y, que aqui é 0,48. Aí eu vou fazer isso para o segundo. Então, eu vou pegar o segundo peso estatístico, que é 625, está aqui, e multiplicar por 0,30, que é o segundo valor medido, está aqui. Vou fazer a mesma coisa para o terceiro, então 625 vezes 0,42. Eu não escrevi aquilo porque ia ficar muito grande, mas está subentendido aqui nesses pontinhos, até chegar finalmente no último peso estatístico, que é o 204, vezes o último valor, que é 0,50. Então, está aqui o último valor. E aqui embaixo, então, eu divido pela soma de todos os pesos. Então, eu vou pegar o peso do primeiro, mais o peso do segundo, mais o peso do terceiro, até o último. Então, vai dar esse somatório que está aqui embaixo. Pronto. Fazendo, então, todas essas contas, eu vou chegar no resultado de 0,43199, etc. Depois, a gente faz o arredondamento disso com base na incerteza. Tá? Mas, por enquanto, eu vou guardar esses algarismos todos aqui. Na resposta final, a gente arredonda de acordo. Então, esse daqui é o valor da constante, né, do tempo esperado de queda para essas condições experimentais. E a incerteza? A incerteza, ela é, lembra, né, a raiz quadrada, 1 sobre a raiz quadrada da soma dos pesos estatísticos. Isso está na fórmula lá, você pode voltar um pouco o vídeo para ver nos slides anteriores. Mas o ponto é que eu vou ter que somar os pesos estatísticos, então estão aqui somados, e depois de somar eu tiro a raiz quadrada e calculo 1 sobre o resultado. Então isso me deu 0,02 segundos. Notem então que a incerteza desse valor médio está na segunda casa depois da vírgula, quando eu expresso tudo em segundos. Isso significa que o algarismo duvidoso aqui é o 3. Esse 1, 9, 9 e tal, pode ser qualquer coisa, né? Quando eu tenho essa incerteza de 0,02. Então, eu tenho que parar também o resultado na segunda casa depois da vírgula. Isso me dá, então, o meu resultado final de 0,43 mais ou menos 0,02 segundos, calculado, portanto, pelo método dos mínimos quadrados. Tá? Então, assim que eu obtenho com mínimos quadrados o valor médio de ajuste dessa constante. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o exemplo de ajuste linear. Mas, como nós vamos ver,
realmente as fórmulas são bem mais complicadas. Então, no caso do ajuste linear, eu não vou fazer o cálculo explícito numérico. Tá? Então, se vocês quiserem olhar com mais calma o exemplo anterior, eu recomendo fortemente e recomendo que vocês também façam as contas do caso anterior e, se possível, desse caso também, do ajuste linear. Vamos lá. Então, no caso do ajuste linear, o que nós temos? Nós temos esse conjunto de dados e, por alguma razão teórica ou mesmo no olhômetro, a gente resolve ver qual é a melhor reta que se ajusta a esses dados. Então, uma reta ela vai ser determinada por dois pontos. Esse ponto e esse outro ponto, então dois pontos determinam uma reta. Ou então, equivalentemente, você pode dizer que uma reta também é determinada por um ponto, no caso aqui seria o ponto em que a reta toca esse eixo vertical, e a inclinação da reta. Então, o valor de y, onde a reta toca o eixo vertical, é o valor de y quando x é igual a zero. Né? Então, quando x é igual a zero, isso vale b. Ou seja, o parâmetro b ele é o valor da reta, da função, quando x é igual a zero. E esse valorzinho de a corresponde à inclinação da reta. Então, basicamente, você pegaria dois pontos aqui, e aí você teria um ΔX sobre ΔY. Ou seja, é o que a gente já conhece lá de geometria analítica. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. E o que o método dos mínimos quadrados faz? Ele faz o seguinte, uma vez que a gente suponha que a melhor função seja essa reta, falta determinar qual é a inclinação da reta e qual é o ponto em que a reta cruza o eixo vertical. E como é que a gente vai descobrir isso? Uma forma é utilizar o método dos mínimos quadrados. Então, novamente, supondo uma distribuição gaussiana, a gente pode utilizar mínimos quadrados para determinar os parâmetros, ou seja, determinar a reta. Como que isso é feito? Da mesma forma que a gente já viu no caso mais geral. A gente vai ter um Qi quadrado, onde aqui entra a função, que a gente supõe como verdadeira para ajustar os dados, só que nesse caso a nossa função não é mais uma constante, como no caso anterior, mas é uma função linear. Então nós substituímos essa função linear aqui dentro do Qi quadrado, da fórmula do Qi quadrado, que é esse amarelo, né? E aí, no caso específico da função linear, nós obtemos esse outro aqui, né, dessa cor de Burgonov-Foge. Então, nós temos esse Qi quadrado para o caso do ajuste linear, e é esse que tem que ser minimizado, escolhendo o valor de A e o valor de B, que juntos vão minimizar o Qi quadrado, ou seja, o valor de A e o valor de B, que juntos vão achar a menor distância entre a reta e os dados experimentais. Como que a gente encontra, então, o mínimo dessa função? Então, o Qi quadrado vai ser uma função que depende do A e depende do B. Então, a gente tem aqui uma função de duas variáveis. Como que a gente minimiza uma função de duas variáveis? A gente tem basicamente que as derivadas com relação a A e a derivada com relação a B, ambas têm que dar zero no ponto de mínimo. Tá? Uma observação, caso alguém esteja atento aí e se lembre que derivada igual a zero não necessariamente corresponde a ponto de mínimo, mas poderia ser um ponto de máximo ou até mesmo um ponto de célula, um ponto de inflexão. Nesse caso, a gente consegue mostrar, eu não vou fazer isso aqui, mas é fácil mostrar que quando você tem uma função desse tipo, que é uma função linear nos parâmetros, basta você impor que a derivada é igual a zero, que nesse caso necessariamente vai ser um ponto de mínimo. Tá? Então isso para o Qi quadrado não precisa se preocupar de ser um máximo, tá? Para funções lineares nos parâmetros. Mas enfim, o ponto é que nós temos então que derivar esse Qi quadrado com relação a A, derivar o Qi quadrado com relação a B, igualar cada uma dessas coisas a zero, nós vamos ter um sistema de equações e é preciso resolver esse sistema de equações para determinar o melhor valor de A e o melhor valor de B. Claro que isso não é simples e eu não vou fazer essa dedução aqui. Se vocês quiserem, tem nos livros
né? O livro do Vuolo, por exemplo, que é o livro que nós recomendamos, tem essa dedução. Então, vai ficar aqui só o resultado final, que é esse. Então, o resultado final para os valores de A e B estão aqui nesses retângulos verdes. Esse é o melhor valor de A, esse é o melhor valor de B. Acho que faltaria uma barrinha aqui em cima para melhorar a minha anotação, mas eu esqueci. Tudo bem. E o valor de A, obviamente, ele é obtido a partir dos dados experimentais, então ele tem uma incerteza. E o melhor valor de B também tem uma incerteza. Então, esses retângulos verdes dão os melhores valores dos parâmetros, os retângulos brancos dão os melhores valores das incertezas. E notem que esses valores são dados em termos dessas outras coisas. Esse S sigma, S, x, y, etc. E o que são essas quantidades? Bom, essas quantidades estão definidas aqui nesses retângulos, assim como o delta, né, que aparece aqui no denominador. E, por sua vez, cada um desses Sx, Sx², etc., são dados em termos dos dados do problema. Então, você vai ter aqui o Sx, que tem aqui o x, o sigma i aqui, vai ser esse somatório. Aqui tem um erro de digitação, né? Estão os dois iguais, mas, na verdade, esse aqui vai ser o sy², mas ele, tudo bem, ele nem entra nessas fórmulas especificamente, mas aqui teria um quadrado e aqui seria y², tudo bem. Mas o ponto, na verdade, pessoal, é que vocês podem estar muito assustados com essas fórmulas, porque realmente elas não são muito simples. Mas, por outro lado, na prática, quando nós vamos trabalhar com isso, alguém já programou isso, né, em algum software. Então, na prática, a gente dá os valores, clica, dá uns 2, 3 cliques pedindo para o programa fazer um ajuste linear, e o que internamente, escondido da gente, esse programa faz é o cálculo dessas fórmulas. E aí vai dar o resultado. Mas é claro que é importante que vocês conheçam o princípio por trás, e é por isso que a gente está fazendo essa apresentação aqui. Não adianta você só pedir para o programa calcular as coisas e aí você confia cegamente no resultado do programa. Isso pode ser perigoso, né? Dependendo das aplicações que você faça, isso pode ser até uma questão de vida ou morte. Então, é muito importante você conhecer o que o programa está calculando por trás e você não está vendo. No caso do ajuste linear, é isso daqui que nós mostramos. Então, se você quiser realmente dominar a coisa, recomendamos muito que vocês façam os cálculos, por exemplo, utilizando um Excel, e aí calcule esses somatórios todos e ver se bate com o resultado de um programa de ajuste. Tá? Mas é isso, na prática a gente vai usar o programa de ajuste. É isso que a gente faz. Ok. Então, a questão toda, né, falamos de várias fórmulas e coisa mais pesada. De fato, essa é a aula mais pesada, matematicamente falando, né, do curso. Mas a filosofia toda é essa. Nós escolhemos ajustar os dados com uma função linear, porque por alguma razão a gente achou que fazia sentido, isso aqui parece uma linha reta, e talvez alguma justificativa teórica. E aí, o método dos mínimos quadrados nos dá os melhores valores de A e de B, com as respectivas incertezas, que é o que a gente viu nos slides anteriores. E é isso que o método faz. E essa é a principal lição que a gente tem que levar para casa. Então, pessoal, com isso, nós chegamos ao final da nossa discussão dessa aula, que também corresponde ao final da parte teórica do nosso curso de laboratório de Física 1. Quem quiser se aprofundar mais nos conteúdos dessa aula, pode consultar o livro do Vuolo, basicamente entre os capítulos 10 e 13, que foram os capítulos que nós usamos para fazer essas aulas, para preparar essas aulas. E lá vocês encontram esses conteúdos mais abertos, mais explicadinhos, e também outras coisas para aprofundamento. De qualquer maneira, mais uma vez eu peço para vocês não se assustarem muito com a aula, com o conteúdo matemático da aula, porque na prática a gente acaba utilizando muito esses programas onde tem as funções pré-programadas.
Mas o que não pode faltar é um entendimento conceitual do que significa o método dos mínimos quadrados. E, dependendo do curso que você faça, por exemplo, o pessoal de física, realmente é importante saber manipular bem essas fórmulas e conhecer como que é feita a dedução e dominar essas deduções. Então, dessa maneira, eu vou encerrar essa aula e o curso. E, se for o caso, então, a gente se encontra por aí pela UERJ em outro curso. Espero em breve presencialmente. Tchau, tchau.